dia a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos para esse momento de estudo, de leitura, de aprendizado. Quero parabenizar o Lex pelo projeto que vem desenvolvendo, pela oportunidade que tem nos dado de conseguirmos ter acesso a esses ensinamentos. Eu queria pedir a vocês que me dessem algum retorno, se está tudo ok com a transmissão, o áudio, imagem, se está travando, se está tudo certo. Certo, obrigado pelas informações. Bem, aí nos comentários eu deixei fixado o tema que vai ser abordado hoje. Ele encontra-se no capítulo 4, item 25, Necessidade da Encarnação, Evangelho segundo o Espiritismo. Certo? Então, antes da gente iniciar o nosso diálogo de hoje, enquanto os nossos colegas continuam chegando à transmissão, aqueles que quiserem podem pegar uma copa, uma garrafa com água para ser fluidificado. Tenho certeza que a espiritualidade amiga está próximo de cada um de nós, nos dando o devido auxílio. Antes disso, eu vou fazer uma leitura antes de iniciarmos as atividades. Ela é do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito de Joana de Ângeles. A mensagem de número 81. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Nunca faltam motivos para preocupações inquietando o coração, perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e da iluminação íntima. Se colocas a tua ansiedade em Deus e lhe confias a tua vida, tudo transcorre normalmente. E, se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Deste modo, não te permitas turbar o coração nem a mente ante as ocorrências mal sucedidas. Acima de tudo, a mensagem ela nos pede para mantermos a calma e a confiança no Cristo, não perdendo o nosso equilíbrio. Bem, antes da gente dar início às atividades, eu convido a todos a fazermos a nossa prece inicial. Aqueles que assim desejarem podem fechar os olhos para melhorar a concentração. Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que nos dá de seguirmos nossa jornada evolutiva, por esse momento de aprendizado, por esse momento de contato, Senhor, com os teus valiosos ensinamentos. Que possamos sempre confiar em Ti e que possamos manter as nossas atitudes, nossas decisões pautadas no Teu caminho de amor e de caridade. Auxilia a todos, Senhor, que passam por algum tipo de angústia, sofrimento, enfermidade, que eles possam receber todo o auxílio necessário para a sua recuperação. Abençoe a cada um de nós em nossos lares, abençoe a humanidade, Senhor. Derrama a Tua graça nesse momento, nos proteja hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bem, mais uma vez, bom dia àqueles que estão chegando agora. Para quem não me conhece, meu nome é Alan. E hoje a gente vai fazer um diálogo sobre o item 25 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 4, ele está intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a mensagem que nós vamos ler hoje
é necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados. O item, a mensagem inicia com um questionamento. Vamos ver o que é que os espíritos nos respondem. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir com a ajuda de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhe confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos, e por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é, para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo, vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da inclinação, e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar, e é então que a encarnação se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. A mensagem ela ainda tem outro item, mas para a gente não se alongar na leitura, né, a gente vai tecer alguns comentários sobre o que foi lido, e no decorrer da conversa a gente também vai abordar um pouco sobre o item seguinte, o item 26. Bem, não tem como a gente falar de encarnação sem falar de reencarnação, né? Então, encarnar significa fazer-se carne, fazer-se homem, tornar-se humano. E reencarnar é repetir esse processo, né? O Espiritismo ele nos traz a reencarnação como um dos seus pontos fundamentais, né? Quando a gente começa a estudar a doutrina, a gente percebe isso. Mas vale lembrar que o termo e o tema reencarnação, ele não é uma criação do Espiritismo. Ele, assim como os Espíritos nos alertam e nos trazem essa informação no Livro dos Espíritos, na questão 222, esse é um tema que já vinha sendo abordado mesmo antes da codificação espírita, né, em vários ciclos religiosos e filosóficos. Então, aqui a gente não vai adentrar muito sobre a questão de se a reencarnação existe ou não existe, né? Não vamos entrar nesses pormenores. Eu vou partir do princípio de que todos que estão nos acompanhando hoje, eles acreditam ou pelo menos simpatizam com esse tema, né? De alguma forma. E aqueles que ainda possam ter alguma dúvida a respeito, que a gente consiga saná-las, né? Não sanaremos todas as dúvidas, mas que a gente consiga pelo menos esclarecer alguns pontos que ainda se encontram, né, falhos. Então, primeiramente, como já foi percebido durante a leitura, a reencarnação ela tem um ponto fundamental, que é essa importância para o nosso progresso espiritual, né? Ela está diretamente relacionada a essa jornada espiritual, que a gente parte daquele ponto inicial de quando fomos criados espíritos simples e ignorantes para a nossa caminhada para nos tornarmos espíritos puros. E isso não tem como ocorrer sem que ocorram várias encarnações, várias reencarnações, né? Então, o Espiritismo ele nos traz esse entendimento de que existe essa pluralidade de existências,
e que a encarnação é um processo fundamental para o nosso progresso. Mas aí você pode me perguntar, o espírito só evolui se estiver encarnado? E a resposta é não. O espírito também pode evoluir enquanto se encontra no plano espiritual. O que acontece é que, na maioria das vezes, não é uma regra, muitos retornam ao plano espiritual em estado de perturbação. Alguns nem conseguem entender o que está acontecendo, não sabem que desencarnaram. Então, os nossos pensamentos nos levam a companhias, a locais que não são muito favoráveis ao nosso progresso. Os nossos sentidos ficam menos restritos, mas muitas vezes, quando estamos sob esse estado ainda de confusão, a gente não consegue desempenhar atividades no plano espiritual que possam auxiliar o nosso progresso. No livro Nosso Lar, André Luiz ele nos traz o relato de que chegou a ficar por 8 anos em regiões inferiores, mesmo constantemente recebendo a visita e o auxílio das equipes socorristas do Nosso Lar. Então, isso demonstra o quanto a encarnação é importante, pois a gente vai conseguir de uma forma mais, digamos, concreta, de uma forma mais satisfatória, desempenhar o nosso progresso, Então, dito isto, vamos ao questionamento que a mensagem do Evangelho de hoje nos trouxe. A encarnação é ou não uma punição? E eu já vos adianto que não. A encarnação, na verdade, ela consiste em uma das maiores provas de amor e sabedoria, que o Cristo poderia nos proporcionar, pois ele nos dá a oportunidade de repararmos as nossas faltas e adquirirmos novos aprendizados por meio da encarnação. Todo o nosso processo reencarnatório ele é cuidadosamente planejado, visando proporcionar ao espírito reencarnante a possibilidade de evoluir moralmente e intelectualmente. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, ele nos permite, mesmo enquanto espíritos imperfeitos, esse constante contato com o progresso, com essa jornada de progresso e com essa oportunidade de evoluir. Muitas vezes, dependendo do grau de evolução do espírito, a gente consegue participar um pouco desse planejamento encarnatório, Outras vezes não. Então, assim, dizer que nossa encarnação é previamente planejada não quer dizer que tudo que vai acontecer na nossa vida já está determinado. O que na verdade acontece é que nos são proporcionados meios, e situações que vão nos auxiliar a desenvolvermos os nossos potenciais, aqueles pontos que ainda precisam serem estimulados. Nós vamos vir em um convívio familiar, vamos passar por situações ao longo da nossa vida que vão nos ajudar nesse processo. Não quer dizer que tudo que acontecer indefinidamente já está determinado, Tipo, o dia que eu vou conseguir concluir um curso, o dia que eu vou arrumar um trabalho, nada tem data determinada. O que vai nos ser proporcionado é aquele convívio, e situações. Algumas situações já podem vir predeterminadas, alguns problemas, mas cabe a nós, inclusive o Espiritismo nos esclarece, que mesmo já estando em algumas situações determinado a passarmos por algumas coisas, podemos amenizar de acordo com a nossa conduta aqui na Terra. Então, já que a encarnação não é uma punição, vocês podem questionar, mas e as encarnações expiatórias? Elas não seriam uma forma de punição? Então, antes da gente responder esse questionamento, surge um outro ponto que merece a nossa atenção nesse aprendizado enquanto espíritos em evolução, que é
o da compreensão e do uso do livre-arbítrio. Livre-arbítrio, ele significa de forma bem direta o poder de livre decisão, o poder de livre manifestação da vontade. Vontade essa que muitas vezes as pessoas acham que ela é desmedida, né? Mas mais uma vez, os Espíritos nos esclarecem nas questões 825 e 826 do Livro dos Espíritos, que de forma sucinta, né, não com essas palavras, né, eles nos deixam claro que a partir do momento que a gente não se encontra sozinho, a gente não consegue ter uma liberdade absoluta. Né? A partir do momento que somos submetidos ao convívio com outros seres, a gente deve zelar para nossas ações e zelar também para não trazer prejuízo para aqueles que estão próximos a nós. Né? Haroldo Dutra, ele ainda nos alerta para um outro conceito, que é o do livre-arbítrio de Deus, o livre-arbítrio moral, podemos assim chamar. Consiste no fato de que a gente não pode contrariar as leis de Deus. E por mais do que a humanidade constantemente cometa erros, o seu destino é o progresso. Então, independente disso, a lei do progresso ela vai se sobrepor. Né? Não estou aqui dizendo que independente do que a gente fizer, a gente tem que ter a certeza que vai progredir ou possa agir de forma desmedida. Não, o que eu estou querendo dizer é que tudo que acontece é um momento de aprendizado. E tudo que acontece tem um objetivo. E esse objetivo é nos ensinar e nos ajudar a progredir. Né? Vejamos ao longo da humanidade, né, em fatos recentes, outros nem tanto, após a Segunda Guerra, quanta tecnologia não foi aproveitada e ainda hoje é utilizada. Né? Não foi a melhor forma do homem chegar até ela, mas serviu de alguma forma. Em meio a essa pandemia, quantos gestos de caridade, gestos de demonstração de união têm surgido? Né? E ao longo da nossa própria jornada, quantas vezes a gente não se depara com situações que nos fazem atentar que estamos indo pelo caminho mais difícil? Então, esse livre-arbítrio de Deus, o livre-arbítrio moral, a lei do progresso, ela age justamente dessa forma, né? Nos alertando para as nossas ações, para o uso do nosso livre-arbítrio. Então, partindo do entendimento de que nós somos responsáveis por nossas ações, as encarnações expiatórias elas não devem ser vistas como um castigo, e sim como uma oportunidade de reparação e de aprendizado. Não devemos ver em Deus um Deus injusto ou um Deus punitivo, né? Sendo que tudo que a gente passa é mera consequência do nosso modo de agir e de pensar. Né? Então, eu não estou aqui falando que também a lei de encarnação ela é baseada na lei de Talião, né? O olho por olho, dente por dente. Né? Não necessariamente aquele que matou vai ter que ser morto por alguém, ou se eu nasci cego ou com alguma outra dificuldade física, ou eu necessariamente agir dessa forma com o meu próximo. O que Jesus nos ensina por meio da encarnação é justamente o seu maior ensinamento e é o maior aprendizado que podemos retirar de tudo que ele nos deixou, que é a lei do amor, que mesmo a maior falta ela pode ser reparada com o amor, né? Que muitas vezes pais, mães, né, um seio familiar recebe em seu convívio pessoas que podem ter sido seus desafetos, para que juntos consigam, né, estreitar os seus laços e poder praticar essa lei, né, poder praticar o amor entre si, esquecendo, né, ou superando algo que possa ter acontecido, algum tipo de prejuízo que possa ter sido causado. Então, no livro O Problema do Ser do Destino e da Dor, Leon Denis ele relata que as nossas ações elas são a concretização da nossa vontade, que a alma humana ela comporta dois centros de ações, né?
Um deles mais circunscrito, que está restrito ao eu, às paixões, às fraquezas, e o outro mais interno, mais profundo, né, que ele nos diz que é a sede da nossa consciência. E é durante a jornada evolutiva a gente deve tentar buscar o equilíbrio entre esses dois centros de ações, né, tentando alimentar aquilo que for de mais útil para o nosso aprendizado, sempre pensando naquele que está ao nosso redor, né, sem lhe causar prejuízo e sem causar prejuízo a nós também. Então, a gente percebe que durante a nossa jornada reencarnatória, a gente sempre vai passar por situações, né, inúmeras situações que visam o nosso progresso, né, mas o que a gente deve ter em mente é que não existem injustiçados, né, tudo que a gente passa é um reflexo das nossas escolhas, né, então o Espiritismo, Joana de Ângeles também nos alerta que devemos parar de procurar um culpado para as nossas dificuldades e também devemos encontrar alguém que resolva tudo como se fosse um passe de mágica. A gente deve sim perseverar e caminhar pela lei do trabalho, pela lei de liberdade, pela lei do progresso, pela lei do amor, tentando ter atitudes que possam nos auxiliar nessa jornada de forma satisfatória. Então o texto do Evangelho ele também nos deixa claro que não existem privilégios, né? Deus, na sua infinita justiça, ele não nos dá situações de privilégio, porque isso, como o Evangelho nos traz, seria uma forma de injustiça. Então todos recebem as mesmas oportunidades e cabe a cada um de nós tentar utilizá-las da melhor forma. E isso vai refletir no tempo que nós vamos precisar e na quantidade de encarnações que teremos que passar. Né? Como o texto bem alerta, às vezes, quando a gente faz mau uso dessa oportunidade, temos que constantemente voltar àquele ponto. Né? E isso sim pode ser visto como uma forma de castigo, mas não um castigo como forma de punição, né? Mas sim como uma consequência da nossa falta de cuidado em aproveitar a oportunidade que nos foi dada. Né? Então, a gente deve sempre buscar esse caminho. Na mesma mensagem, no item 26, né, que a gente não prossegue na leitura, ela faz uma breve comparação entre nossa jornada evolutiva e a jornada acadêmica que passamos aqui na Terra, né? Onde ele deixa claro que o aluno ele deve passar gradativamente de uma série para outra, né? Mas quando ele se torna displicente com aquele aprendizado, ele precisa repetir, ele precisa desempenhar outras atividades até conseguir avançar. E da mesma forma nos dá a nossa evolução. A gente não tem como pular essa etapa de aprendizado. Não temos como pular etapas. Né? A gente tem que ter essa consciência de que devemos seguir esse fluxo de aprendizado para assim nos tornarmos espíritos puros. Ainda fazendo essa comparação com o contexto acadêmico, né, a gente percebe que durante essa trajetória evolutiva, Deus ele ainda nos permite o auxílio de, podemos chamar assim, de monitores, né? Assim como ocorre às vezes numa escola, numa universidade. São aqueles espíritos que vêm nos auxiliar, né? Às vezes eles não têm necessidade nenhuma de encarnar novamente, de passar por esses problemas aqui da Terra, mas visando o nosso progresso e alguns até um progresso maior da coletividade, eles aceitam essa missão, né, de forma a nos trazer esse auxílio, a nos trazer esse aprendizado. Né? Então, o que a gente percebe é que, enquanto encarnados, a gente deve sempre buscar progredir. Um ponto interessante que o Espiritismo nos esclarece é que a gente não retroage nesse processo. Muitas vezes a gente pode permanecer parado, né?
não consegue avançar, não consegue se melhorar em algum ponto. Mas retroagir, isso não vai acontecer, pois, como já foi dito antes, o destino da humanidade é o progresso. Então, meus amigos, eu acho que, mesmo que de forma bem sucinta, eu espero ter conseguido trazer alguns pontos relevantes, né, dessa conversa sobre encarnação e reencarnação. E o importante é que a gente consiga perceber, nesse meio de tanto se fala em regeneração, em transição planetária, né, em pandemia, em dificuldades que a humanidade vem passando, a gente deve internalizar que o mundo ao nosso redor, ele é o reflexo das nossas decisões, das nossas ações, né? Então, a gente conseguindo internalizar esse aprendizado, a gente conseguindo modificar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de sentir, a gente também vai modificar o mundo ao nosso redor. Um mundo de regeneração, a transição planetária, não quer dizer que você vá desencarnar e encarnar num mundo totalmente diferente, né? A regeneração, a transição, ela está dentro de nós. A gente tem que buscar exteriorizar bons sentimentos, né? E se reflete em tudo, né? A gente percebe que com os avanços da humanidade, o nosso meio também se modifica. A arquitetura, o uso de equipamentos, o uso de meios, acesso a informações, né? E dessa forma também se dá os nossos sentimentos. E como os espíritos nos alertam, no mundo de regeneração, o amor ele está mais presente do que em um mundo de provas e expiações. Então, essa é a hora da gente buscar mudar a nossa percepção das coisas para conseguir exteriorizar esse nosso aprendizado, né? Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, né? Aqueles que conseguirem, que tiverem algum ponto a destacar ou quiserem fazer algum questionamento, eu me coloco aqui à disposição, se eu estiver apto a responder, né? Então, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, agradecer a todos vocês por terem nos acompanhado, né? Espero ter podido contribuir de alguma forma, né, com esse ponto, né? E aqueles que quiserem voltar a ver o vídeo ou quiserem repassar o vídeo para alguém, ele vai ser disponibilizado no IGTV do Lex, né? Então, quero agradecer a todos vocês e vos convido a fazermos a nossa prece de encerramento. Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos. Só temos, Senhor, a te agradecer por esse momento de aprendizado, por esse momento de leitura, por esse momento de contato com os teus valiosos ensinamentos. Queremos te pedir sempre, Senhor, força. Queremos te pedir perseverança para que consigamos prosseguir na nossa jornada de forma satisfatória, de modo a conseguirmos cada vez mais colocar em prática os teus ensinamentos. Auxilia, Senhor, a cada um daqueles que estão passando por momentos difíceis, que se encontram hospitalizados, que se encontram enfermos, que se encontram sem um abrigo, sem um alimento material e sem um alimento espiritual. Que o Senhor possa, na tua infinita misericórdia, sempre nos trazer o alento, sempre nos trazer o conforto, fortalecendo a nossa fé. Graças te damos pelos momentos e pelo dia de hoje. Assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, mais uma vez obrigado, viu? Foi um prazer ter esse contato com vocês.